Show de bola, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, todos vocês que acreditaram na iniciativa. Tem um certo tempo já que eu venho pensando em ministrar treinamentos, criar treinamentos, e eu decidi que o primeiro eu ia fazer ao vivo, em vez de deixar ele todo gravado e vender offline. Eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer uma turma ao vivo, até para ter mais interação e sentir um feedback e construir alguma coisa bem legal com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro dia da primeira turma do curso de Microsoft Azure para desenvolvedores focado em .NET. A maioria dos exemplos vão ser em .NET, mas ele vai dar uma visão bem legal para todo mundo do que é o curso. Então, pessoal, esse primeiro dia a gente tem uma agenda bem legal hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Azure, um pouquinho de cloud, algumas subdivisões, alguns termos que são importantes vocês saberem, até para quando vocês forem trabalhar com outros provedores de nuvem também, se vocês forem para a AWS ou para o Google Cloud depois, o que eu encorajo vocês a sempre estarem olhando outras ferramentas também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre terminologia e conceitos. E eu vou explicar um pouquinho sobre a organização e depois a gente vai entrar um pouquinho no primeiro tema, que é a parte de IaaS e PaaS. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Azure. O que é o Azure? Então, assim, o Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft, tá? Então, quando a gente vai falar de nuvem, de cloud em si, existem alguns tipos de provedores de trabalho de nuvem, tá? Então a gente tem hoje, se a gente for olhar Brasil, a gente tem a KingHost, LocalWeb, eles em certa forma, eles têm serviços de nuvem, tá? Existem alguns outros, mas eu não lembro o nome de todos. Só que, assim, Azure, AWS e Google Cloud, e eu diria mais Azure e AWS, eles são os únicos dois provedores que conseguem te entregar soluções de ponta a ponta e tanto nas três partes principais que eu considero quando a gente trabalha com nuvem, que é IaaS, PaaS e SaaS, que é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Tá? Então eu vou explicar daqui a pouquinho o que são essas três coisas, mas Azure e AWS é quem está mais na frente. Google Cloud está vindo, está crescendo bastante nesses últimos 2 anos, mas está um pouquinho atrás ainda. E os outros provedores, se a gente for considerar, como eu estava falando, KingHost, LocalWeb, a Hackspace, que é americana, que eu uso também, eles têm serviços mais limitados. Geralmente eles têm só a parte de IaaS, ou no máximo alguma coisinha de PaaS. Eles não têm todos os serviços de ponta a ponta. Então é legal a gente destacar isso, tá? No site principal do Azure aqui, eu queria destacar para vocês, assim, são muitos serviços, tá? São muitos serviços aqui, tem mais de 100. Eu vou mostrar daqui a pouquinho na dashboard para vocês. Tem muitos serviços, assim, confesso para vocês que mesmo estando atuando com a Azure há alguns anos já, tem serviços que, por exemplo, eu nunca nem consegui testar. Tem alguns que eu já testei, tem os que eu uso no dia a dia, mas tem alguns que eu nem consegui testar ainda. É muito serviço, tem bastante coisa, dá para você aprofundar e vai abrir um leque que eu espero que acrescente bastante no dia a dia de vocês. A parte híbrida aqui é o que eu gostaria de destacar para vocês. O Azure e a Microsoft, eles são pioneiros e é quem estão mais à frente na questão de nuvem híbrida, que é você integrar os serviços do Azure com o seu data center ou o seu parque de servidores on-premises, que a gente chama, que é aqueles servidores que você tem dentro do seu escritório, dentro de casa, ou que seja numa Rackspace ou numa local web. Às vezes você tem sua rede lá já, toda montada, toda configurada, você tem seus N servidores Windows ou Windows e Linux lá, todos configurados, e você não precisa migrar tudo para o Azure ou migrar tudo para a nuvem de uma vez. A gente tem uma série de serviços que a gente consegue fazer integrações entre a ponta do Azure e a ponta dos seus servidores, que a gente chama de on-premises, que é dentro de casa.
tá? E tem o Azure Stack também, que vale destacar, que é você conseguir instalar a infraestrutura do Azure nos seus serviços, dentro dos seus servidores, e você emular isso. Vale destacar um case bem legal. Existem navios de cruzeiros ou navios plataformas que eles têm o Azure Stack instalado, então todos os serviços fazem deploy e os engenheiros dos navios conseguem usar o portal no dia a dia normalmente, como se estivesse usando o próprio portal na nuvem. E quando atraca, quando chega que tem conexão com a internet, depois eles fazem sincronia e tudo mais. Mas a gente consegue pegar os mesmos serviços que a gente tem no portal, nos data centers que o Azure gerencia, e instalar nos nossos próprios servidores para poder fazer a correspondência e ter como se fosse um data center exclusivo para a gente nos nossos servidores. Tá? Só vale destacar aqui que é legal vocês saberem, 90% das empresas do Fortune 500, para quem não conhece, são as 500 empresas mais ricas do mundo, 90% delas usam o Azure. Tá? Então, se vocês forem na página lá, vocês vão ver que uma boa parte de empresas conhecidas e empresas grandes usam os serviços do Azure. E o Azure é a empresa que tem, o provedor de nuvem que tem o maior número de certificações de compliance do mercado hoje. Então, todas as partes de certificação, de regulamentação, tá? O Azure é o que tem a maior quantidade delas. Só o Leandro está aqui no chat falando que está cortando o som. Leandro, eu acho que é só na sua máquina, porque o resto do pessoal falou que está ok. Então, assim, não sei se você, de repente, é o seu fone que está com problema. Faz um teste de tirar o fone e deixar o áudio do seu notebook aberto. E só deixa mutado para não dar eco, tá? Fazendo um favor. O resto do pessoal está confirmando que o som está ok. Voltando aqui, pessoal, acabou que semana passada eu não consegui gravar o Azure News com o Lucas Romão, mas, por exemplo, tem um serviço que entrou em preview, que, por exemplo, o Azure agora, a questão de storage, quando vocês armazenam arquivos, a gente consegue definir policies ou políticas de segurança para não exclusão ou não modificação. São empresas que trabalham com o mercado financeiro, que prestam serviços para o mercado financeiro dos Estados Unidos e precisam desse tipo de recurso para estar em conformidade com algumas leis americanas. E o Azure está sendo um dos primeiros provedores a implementar essas políticas. Tá? Então, assim, vocês vão ver muita comparação, se vocês se aprofundarem nos estudos, com a AWS e tudo mais. Eu posso garantir para vocês que é bem parelho. Assim, tem algumas coisas que a AWS vai estar na frente, tem outras coisas que o Azure vai estar na frente, tem outras coisas que é bem igual, tá? Mas o que vale destacar mesmo é o seguinte, a Microsoft tem um compromisso público garantido, tá? Tem links, tem matérias, eu posso até mandar para vocês depois, que eles têm um compromisso firmado que eles vão sempre igualar os preços da AWS ou mais baratos. Então, assim, se a AWS for lá hoje e anunciar uma redução dos custos de máquinas virtuais, no prazo máximo de 2 a 3 dias, o Azure vai anunciar uma redução dos custos de máquinas virtuais também. Se eles anunciarem uma redução dos custos de storage deles, a Microsoft vai anunciar uma redução dos custos de storage. Então, a Microsoft tem esse compromisso público de sempre estar igualando o preço dos competidores para vocês poderem sempre se beneficiarem disso, tá? Só para a gente finalizar aqui a questão de teoria. Leandro, uma outra coisa que vale salientar também é, de repente, você instalar o cliente do Zoom na sua máquina, tá? Eu recomendo até vocês fazerem isso, quem não fez ainda. Voltando aqui, pessoal, então hoje, a gente tem 54 regiões, tá? Que é maior que qualquer outro provedor. Na verdade, eu vou confirmar a informação, mas se eu não me engano, a AWS e o Google Cloud combinados não dão mais que 54, tá? Então, aqui só um pouquinho da legenda. Os azuizinhos aqui, o círculo completo é o que já está disponível para uso, tá?
O círculo pontilhado é o que está anunciado, que eles estão trabalhando para colocar. E os pontos vermelhos são os data centers que têm zonas de alta disponibilidade. Tá? O que seriam as zonas de alta disponibilidade? Não tem em todos os data centers. Tá? Imaginem o seguinte, dentro de um data center, tá, é um parque gigante, ninguém sabe onde fica, a não ser os funcionários que trabalham no Azure, tá? Não, nem os funcionários da Microsoft sabem, para questões de segurança e tudo mais, só quem trabalha dentro do data center que sabe a exata localização. Por exemplo, eu sei assim, existem informações que o do Brasil fica no interior de São Paulo. Aonde exatamente? Nunca consegui descobrir. Assim, eu vou, pergunto uma pessoa, pergunto outra, nunca consegui descobrir. Eu sei que é mais ou menos no sul, no interior de São Paulo. Né? Eles falam Brasil South aqui, mas é no interior de São Paulo. Não sei exatamente aonde, tá? O que muda aqui os data centers que têm zonas de alta disponibilidade disponíveis, né? Que é o centro dos Estados Unidos, o oeste europeu e o central da França. Então imagine o seguinte, pessoal, a gente tem um data center, são gigantes, são vários racks com vários servidores, tá? Então a gente tem um rack, 3, 5, 10, 15, 20, não sei quantos servidores são, 2 racks, 3 racks, então são vários racks lá dentro. Cada rack desse, onde a gente tem as zonas de alta disponibilidade, eles são isolados, tá? Tanto questão de rede, energia e o hardware em si. Então, as questões que tem, os data centers que têm a zona de alta disponibilidade, se você tem os seus dados armazenados aqui, aliás, os dados são em todos, tá? Vou dar um exemplo de máquina de infraestrutura, tá? Se você tem máquinas virtuais aqui dentro, você consegue fazer que, se uma máquina virtual sua dá problema e você usou as zonas de alta disponibilidade, outra cópia do seu serviço vai estar rodando. Então, você só perde uma máquina. Elas vão estar fisicamente isoladas em termos de hardware, internet e energia. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais quando a gente entrar nos detalhes. Tá? Então, isso aqui é bem legal, vocês verem a questão do mapa. Tem alguns que são exclusivos dos governos para serem usados, tá? O Azure é o único provedor que funciona na China, tá? Nenhum outro provedor entrou lá, e é o único provedor também que tem data center na África. Nenhum outro provedor tem data center na África, tá? Então, o que a gente tinha de introdução é isso daí, tá? Só um pouquinho mais das empresas que usam, é muita empresa grande. Sim. Garanto que depois desse curso sem emprego vocês não vão ficar, tá? Então vamos lá, pessoal. Pergunta até aqui? Acho que nenhuma. Legal. Então assim, Rafael, opa, pode falar. não, você tem como diminuir um pouquinho do zoom? Um pouquinho a coisa. Tá muito grande? Tá cortando. Agora ficou bom? Deu uma melhorada. Diminui mais? Tá. Achei que ficou bom. É porque Qualquer eu não coisa, dá um sei. toque aí. Tá, aqui no portal fica muito grande? É porque o que vai interessar mesmo é no portal. Tá um pouquinho ainda. Não, de boa, Bom, vou pelo menos ajeitar. pra mim, né? Pra você ver a galera aí. Tá, Pra mim tá um pouquinho. beleza. Eu vou deixar aqui em 110 também. Então, Aí depois o ficou pessoal melhor. fala e a gente vai ajustando. Não tem problema não. Valeu, obrigado. Pessoal, então nenhuma pergunta até aqui, né? Show de bola. Eu vou deixar em 110%. Deixa eu só ajeitar meu Visual Studio aqui para 110 também, para não ficar muito grande. Show de bola. Antes da gente entrar no portal aqui de fato, então eu vou falar das 3 siglas que são mais importantes para a gente saber, tá? Deixa eu trazer aqui VS Code. VS Code só para
Só para eu poder ir escrevendo enquanto eu falo. Então, a gente tem 3 letrinhas que vocês vão ver agora, que vocês vão se aprofundar no mundo da nuvem, muito, muito constantemente. São basicamente os fundamentos. São IaaS, as a service, IaaS, PaaS e SaaS. Tá? Essas 3 letras vão estar no dia a dia de vocês agora muito constantemente. O que consiste? A primeira, IaaS, Infrastructure as a Service. Infraestrutura como serviço. Tá? Basicamente, o que é o IaaS? O IaaS a gente pode traduzir como máquinas virtuais, sejam elas o Windows ou Linux. Tá? Então, assim, você vai chegar, vai contratar o serviço de máquinas virtuais no Azure e o Azure vai ser responsável de te entregar rede, HD e a memória e processador que você contratar. Todo o resto, assim, gerenciamento de segurança, login, backup, update do Windows, versões do Linux, quer que seja, ó. Desculpa, pessoal, engoli um mosquito. Acreditem ou não. Ó, desculpa mesmo. Mas voltando. Toda a questão de gerenciamento da máquina, tanto backup, segurança, versões, update, tudo mais, vão ser responsabilidade suas, tá? Então, quem está contratando é responsável por gerenciar toda a máquina. Não difere muito do que a gente tinha antigamente. Assim, na verdade, até hoje, alguns provedores, você paga pelo servidor ou o servidor dedicado e você vai fazer um remote desktop no servidor e vai instalar o software que você precisa, fazer as configurações que você precisa. Assim, você vai ser responsável pela máquina. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Mas, por um outro lado, é a parte do Azure que te dá o maior controle sobre hardware, sobre software e sobre personalização. Então, assim, quando a gente está migrando para a nuvem, principalmente falando de sistemas legados, IaaS é o que predomina. Porque muitas das vezes a gente precisa fazer customização do Windows, precisa fazer alteração no registro do Windows, usar um determinado plugin, um determinado software que só funciona na versão do Windows 2008. Se a gente migrar para o Windows 2012, por exemplo, ou 2016, já não funciona mais. Então, assim, no IaaS, que a gente pode definir como as máquinas virtuais e todo o controle de rede, é onde a gente tem o maior controle e a gente consegue fazer um maior número de personalizações, tá? Vocês vão ver muito IaaS acompanhado de uma outra palavrinha chamada lift and shift, que é levantar e carregar, tá? Levantar e mudar. E quando a gente está migrando, eu vou citar um caso que eu estou trabalhando na empresa dos Estados Unidos para vocês, é um software em ASP clássico, feito há mais ou menos 15 anos atrás. Tá? Ele tem mais ou menos uma média de 15 a 17 anos que ele foi escrito. Tá? O jeito mais fácil de migrar ali para a nuvem, qual que foi? Lift and Shift. Eu peguei exatamente a mesma versão do Windows Server, a mesma versão de IIS, a mesma versão de updates e customizações que tinham que ser feitas. Criei uma imagem no Azure igualzinha a que está no Hackspace hoje, que é o nosso provedor atual, e reapontei o DNS. É o jeito mais simples de fazer. Agora a gente está fazendo algumas modificações no sistema para a gente poder transacionar para o PaaS, tá? Que é onde eu gosto mais. Então, alguma dúvida aqui sobre IaaS? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza. Então, a gente vai para o próximo, que é o PaaS, tá? Que é o Platform as a
Service. Esse aqui é onde eu gosto mais de trabalhar, tá? Mas aí é uma opinião pessoal. Se você for trabalhar, se você for conversar com alguém de infra, por exemplo, a pessoa vai gostar muito mais da parte de IaaS do que de PaaS, tá? Mas nós, como os desenvolvedores, a gente vai preferir o PaaS. O PaaS, que é o Platform as a Service, que é a plataforma como serviço, ele é, eu diria, que talvez ele é mais, você vai abrir um pouquinho da mão do controle sobre a infraestrutura que você tem e você vai cuidar só do seu software. Então, se a gente for falar de um sistema web, por exemplo, aqui no IaaS, aí falando de um sistema Windows, que acho que é a realidade da maioria das pessoas aqui, aqui a gente vai criar uma máquina virtual, a gente vai instalar o IS nessa máquina virtual, abrir o firewall da porta 80, da porta 443, que é HTTP e HTTPS, colocar o nosso sistema na máquina para poder funcionar, a gente vai ter que fazer um deploy manual para a máquina ou depois automatizar, mas já é assunto para outra aula, e cuidar dessa máquina, tá? Backup, como eu estava falando, atualização do Windows e tudo mais. Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui eu vou falar assim, ei Azuri, tá aqui o meu sistema, eu quero que você rode ele para mim e me dê o endereço web que meus usuários possam acessar. Tá? Então a gente não precisa se preocupar com backup, não precisa se preocupar com segurança da infraestrutura, tá? A segurança da aplicação continua sendo válida, vocês continuam precisando se proteger das formas de ataque mais comum, falando de aplicação web. Mas aqui você não precisa se preocupar com a infraestrutura, não precisa se preocupar com rede, com backup da máquina, versão do Windows. Basicamente você vai falar assim, olha, tá aqui o meu código, roda ele para mim. Tá? É muito mais cômodo para desenvolvedor, tá? Essa é a minha opinião, a gente trabalhar com PaaS do que com IaaS. Mas, assim, a gente precisa conhecer os dois e muito provavelmente a gente vai usar os dois no dia a dia. Tem cenários que com IaaS fica melhor, tem cenário que com PaaS fica melhor. Às vezes, por questões de custo, o IaaS vai ser melhor que PaaS ou vice-versa. Tá? Alguma dúvida sobre PaaS? Ô, Rafael, Pode perguntar, Carlos. o PaaS, você também trabalha com as máquinas virtuais também. Você consegue também Então, criar normalmente. por baixo dos panos, a gente vai até ver um pouquinho de app service hoje, por baixo dos panos é uma máquina virtual, tá? Você vai falar assim, olha, eu quero essa quantidade de cores, essa quantidade de memória. Só que a diferença primária é, aqui no primeiro, eu consigo fazer um remote desktop na máquina, falando de Windows, tá? E eu consigo ir lá e mexer na máquina mesmo, acessar o Windows, configurar o Windows, mexer, ativar, desativar, instalar, desinstalar. Aqui no PaaS, não. Quem gerencia a versão do Windows, a versão do IS, quais updates do Windows vão ser aplicados, é inteiramente o Azure, é a plataforma. Eu não tenho acesso. Eu consigo ir lá, gerenciar os arquivos do meu servidor, da parte web do servidor, mas só isso, eu não consigo lá fazer um remote desktop na máquina e mexer na máquina. E vou até citar novamente esse sistema legado que eu estou trabalhando. Para o sistema rodar, apesar de ser ASP clássico e ele funcionar na app service, eu não consigo fazer ele funcionar hoje porque tem dois componentes tá, COM, que precisam ser registrados no Windows. E como eles precisam ser registrados no Windows, eu não consigo fazer ele rodar com PaaS, tá? Ele teria que ser IaaS. Tá? Tem um outro carinha aqui. Tudo bom, Carlos? Respondeu sua pergunta? Só para mim poder prosseguir. Sim, beleza. Conseguiu Tá. responder. Valeu. Aí aqui vai ser o app service ou serviço de aplicativos, tá? Que é onde a gente vai focar bastante nesse curso também. Tem um meio termo aqui, tem um meio termo entre esses dois aqui, chamado Cloud Services, tá? Esse cara tá ativo ainda,
Só que esse aqui foi a primeira oferta de serviço do Azure. Lá em 2008, 2009, quando surgiu o Azure, só tinha o Windows, e o nome era Windows Azure, não era nem Microsoft Azure ainda. Só tinha esse cara disponível. E ele é bem um meio termo entre ter controle total sobre a máquina virtual e só ter acesso a rodar o seu aplicativo. Você consegue fazer bastante personalização aqui, tá? Então aqui, por exemplo, nesse cara eu conseguiria falar, tá aqui meu aplicativo, criar um batchzinho de inicialização para poder registrar os componentes com que eu estava comentando. Só que assim, esse cara ele não é muito usado mais, tá? Assim, existem cenários que podem ser usados, mas para aplicações mais novas, eu particularmente, Rafael, não encorajo o uso. Sim. Tem às vezes por questões de arquitetura, vocês vão precisar usar. Tem até o Samuel que está aqui no curso com a gente, ele está usando. A gente até estava conversando um pouquinho antes do curso iniciar. Eu até conversei um pouquinho com ele, dei algumas dicas do que podia ser feito. E no caso dele, ele está usando o Cloud Services. E realmente, para ele, no cenário dele hoje, o Cloud Services é uma excelente alternativa. Mas para aplicações mais novas, eu realmente não recomendo o uso, tá? Tanto que, se vocês forem olhar, quase não tem atualização desse cara. Mas vale a pena saber, que é o meio termo entre IaaS e PaaS. Aí, assim, existem dois cenários aqui que eu desencorajo. Por que eu desencorajo vocês usarem, tá? Só para... É ruim, Rafael? Não, não é. Não estou falando isso. Como eu estava comentando, existem cenários que ainda é aplicável e é muito legal usar. Só que como a gente tem o Docker hoje, para alguns cenários vale muito mais a pena a gente usar o Docker do que usar o Cloud Service. Até porque o Cloud Service ele é exclusivo do Azure. Então, se eu fizer uma aplicação focada no Cloud Service, depois eu não consigo portar ela para outra plataforma com tanta facilidade, tá? Então, mais ou menos por isso que eu desencorajo vocês a usarem, mas existem casos de uso para ele, tá? Por último, e não menos importante, a gente tem o SaaS, que é o Software as a Service, ou Software como Serviço, tá? Aqui entram o quê? Eu quero um serviço e eu vou pagar para usar ele. Eu não quero me preocupar com nada de configuração, eu não quero me preocupar em saber se vai rodar, se vai estar em alta disponibilidade ou não. Qual que é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de SaaS? SQL Azure, tá? Que é o SQL como serviço, tá? A gente tem eu vou mostrar para vocês, tem uma diferença. Eu posso ter o SQL na VM, tá? Aí aqui eu sou responsável por backup, segurança, rede, fazer cópias de alta disponibilidade. Então, falando de um serviço de produção mesmo, eu precisaria ter pelo menos 2 VMs com mirro ou com alta disponibilidade configurada, porque se eu perder uma VM, eu tenho outra VM com banco já configurado e ponto para entrar em uso. Tá? E aqui eu preciso gerenciar máquina virtual, versão do Windows, update tanto do Windows quanto do SQL. E aqui não. Aqui eu vou falar assim, Azure, eu quero um banco de dados SQL. Tá? Não quero ter que fazer backup, não quero ter que me preocupar com alta disponibilidade, não quero ter que ficar me preocupando com firewall, com segurança. Eu quero só usar o banco de dados, eu quero só focar na minha aplicação. E é aqui que é o software como serviço entra. Então, no SQL Azure, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais no dia de banco de dados, mas em contrapartida ao SQL da VM, que a gente tem que gerenciar tudo, aqui no SQL Azure eu tenho, cara, de uma a 3 cópias garantidas pela plataforma. Eu tenho backups feitos pela plataforma. Eu consigo voltar até 15 dias no backup, totalmente, já está no preço, já está no serviço.
Então, deixa eu ver mais o que. Eu consigo fazer replicação dos meus dados pelo próprio portal. Eu consigo ir nesse mapinha que eu tenho no portal aqui, e vou mostrar isso depois mais a fundo, mas eu consigo entrar aqui, então, meu banco está no Brasil, eu consigo ir no portal e falar assim, olha, eu quero uma cópia dos meus dados para os Estados Unidos e uma cópia para o Japão. E ele vai replicar os dados para vocês, somente leitura, tá, pessoal? Leitura escrita no SQL Server aí já é uma outra história, tá? Mas para leitura a gente consegue replicar os dados bem facilmente. Depois eu vou mandar no e-mail compilado junto com o link da aula de hoje. Me lembrem, se eu esquecer, tem uma palestra do Fabrício Lima, que é MVP de Data Platform, ele é até daqui do Espírito Santo, que ele dá uma palestra sobre como fazer essas configurações. É bem legal e é super simples, então eu vou mandar como material de apoio para vocês. Mas aqui aí eu não consigo controlar qual versão do SQL Server está disponível, eu não consigo qual patch de segurança está disponível. Toda a infraestrutura e o SQL Server é gerenciado pelo Azure. Eu só vou cuidar dos dados, inserção, delete e tudo mais. Todo o resto é controlado pela plataforma. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Essa acho que vai ser a parte mais teórica do curso. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. É uma parte de fundamentos, ela é importante para a gente seguir no dia a dia. Tá? Então a gente não pergunta nada. Opa! Não quero saber de nada da Epson. Dá só um ok no chat para saber que vocês estão acompanhando ainda, que está todo mundo ok. Beleza, então. Então, pessoal, a gente concluiu aqui o que é o Azure, introdução, um pouquinho de teoria sobre nomenclaturas de cloud, tá? Agora a gente vai entrar de fato no que é o Azure, tá? Então, quando eu loguei no meu portal, a gente tem uma dashboard que vai estar aqui os serviços mais usados, os criados recentemente. Tem alguns aqui que vocês podem ver que eu estava usando e deletei no passado. O que vale a pena a gente saber? Essa dashboard ela é totalmente customizável. Acho que eu vou deixar para falar mais dela no último dia. Acho que agora a gente não precisa focar nela tanto. Provavelmente, vocês vão reparar que quando vocês logam, os serviços de vocês vão estar bem diferentes aqui na lateral. Tá? Vai estar bem diferente. Porque essa parte lateral aqui da esquerda, ela é totalmente customizável. Tá? Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui na parte de settings, tá? Algumas configurações, então a gente pode trocar tema. Eu sempre deixo o padrão, tá? Deixo as notificações habilitadas. E por padrão, para mim, eu sempre deixo em inglês, mas vocês podem trocar para português. Aí fica a critério de vocês, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente consegue acessar um terminal PowerShell ou Bash, tá? Para poder rodar comandos. Então, tem coisas que saem primeiro para a linha de comando, tem coisas que são mais fáceis de serem gerenciadas e vistas por linha de comando, tá? Eu vou entrar mais a fundo nisso aqui. Provavelmente uma das aulas extras vai ser sobre linha de comando, que não dá para falar, mas basicamente, se vocês não tiverem instalado na máquina de vocês, a gente consegue rodar comandos aqui pelo próprio portal, tá? Inclusive o aplicativo do celular tem disponível. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa e eu preciso atender um alerta de emergência. Quem tem um aplicativo instalado, você consegue logar no aplicativo e ir lá, abrir um terminal e ir no seu celularzinho lá, começar a rodar alguns comandos. Então, se você tiver script salvo, você tem aqueles comandos já pré-definidos que você usa no seu dia a dia, a gente consegue rodar aquilo pelo próprio portal ou pelo celular. Tá? Vale a pena salientar isso. Aqui em cima é a parte de notificações, a gente não tem nenhuma. Tá? Então, sempre que eu falar de algum serviço ou clicar aqui em algum serviço, por exemplo, a gente vai falar de virtual machines ou máquinas virtuais daqui a pouco. Rafael, não estou vendo máquina virtual aqui no meu menu, não está aqui disponível para mim. Sempre que isso acontecer, a gente vai vir aqui ó, em All Services, ou todos os serviços em português.
Eu vou filtrar aqui em cima, então, virtual machine ou máquina virtuais para vocês, quem está usando em português. Aí, se for algo que eu acesso raramente, eu venho aqui, pesquiso, acesso e não coloco aqui na lateral. Se é algo que eu uso constantemente e preciso aqui no menu de rápido acesso, eu vou vir filtrar virtual machines e vou clicar na estrelinha. Então, quando eu clico na estrelinha, tá vendo? Aqui na lateral, eu já ia apontar com o dedo, foi mal. Ela desapareceu. Assim que eu clico novamente, ela vai aparecer. Por padrão, vai sempre aparecer no final. Mas como máquina virtual é uma coisa que eu uso bastante no dia a dia, então eu vou arrastar. Tá? Então eu vou arrastar e vou colocar ela aqui no meu, onde eu consigo ver e acessar mais rapidamente. Tá? Uma coisa que é muito importante vocês saberem. Todos os recursos no Azure, vocês vão ver alguns serviços, por exemplo, acho que máquina virtual é um exemplo, virtual machines. Alguns serviços, por exemplo, como máquinas virtuais, storage accounts, tem o Virtual Machine e tem o Virtual Machine Classic, que eu diria, eu não sei precisar exatamente, mas eu diria que tem uns 4 anos que foi a migração para esse portal mais novo. Então, antes, a gente não tinha os deployments feitos baseados em grupos de recurso. Tá? Que é como hoje tudo é feito baseado em grupos de recurso, baseado em templates. Para quem usa IaaS e automação é bem legal. A gente não tinha. Tá? Então, assim, às vezes, por questões de lidar com serviços legados do Azure, né, que são máquinas virtuais criadas há algum tempo, tem essa nomenclatura de Classic, tá? Mas sempre que tiver o Classic, são os recursos do Azure que foram usados há muito tempo atrás e não são baseados em grupos de recurso, tá? Resource Group. Então, pessoal, Resource Group, que é o que a gente vai falar agora, são grupos de recurso, tá? Tradução bem literal, mas imagine como um container de serviços. Então, assim, é onde eu consigo fazer e organizar um ou N serviços do Azure, tá? Então, por exemplo, vou mostrar aqui na prática alguns grupos de recursos que eu tenho. Eu tenho um grupo do AZ News, tá? Que é onde eu crio, geralmente, o que eu vou usar de exemplo quando eu vou gravar o Azure News que eu tenho com o Lucas Romão, que é um quadrinho que a gente tem no nosso canal do YouTube lá. Tá? Então, sempre que eu vou usar, eu coloco tudo no AZ News. Então, eu consigo ver tudo no mesmo grupo de recurso. Tá? Eu consigo ver os custos desse grupo de recurso, o que esse grupo de recurso está me ocasionando. Então, assim, eu posso dividir entre front-end e back-end. Eu posso dividir entre PaaS e IaaS, máquinas virtuais e outra coisa. Não vai estar disponível porque essa conta que eu estou usando é a conta de MVP, é a conta que eu tenho de patrocínio da Microsoft. Então, eu não consigo ver os custos aqui, mas quem tiver a conta normal aí, tanto o Pay As You Go ou a outra, a gente consegue ver aqui normalmente, tá? Então, a gente consegue ver quanto que está ocasionando de custo para a gente, aí a divisão fica a critério de cada pessoa. Então, eu posso dividir entre recursos de front-end e back-end, entre de PaaS e IaaS, produção versus desenvolvimento. Assim, eu consigo organizar isso de N maneiras. Tá? E a dica primordial que eu quero que vocês anotem dessa primeira aula. Quando vocês estiverem criando, principalmente agora, durante a aula, para quem está com a conta paga, eu recomendaria você criar um grupo de recurso, pode ser aqui, tá? A gente pode criar antecipadamente um grupo de recursos, tá? Eu vou criar um aqui para vocês chamado curso Azure, mas a maioria dos serviços eu consigo criar um recurso à medida que eu tiver criando determinado serviço. Tá? A gente não precisa criar antecipadamente, mas vale a pena criar. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui no Brasil South,
A minha conta só tenho essa subscription, mas aqui vai listar todas as subscriptions que vocês tiverem acesso. Tá? Então, eu criei aqui um grupo de recursos. Por que é legal a gente criar isso, pessoal? O que vai acontecer? Eu consigo ver agrupadamente tudo que tem em um determinado grupo de recursos. Então, terminei uma aula, terminei um dia, ou chegou que sexta-feira, quando termina o curso, eu venho aqui em deletar o grupo de recurso e deleto todos os serviços que estão dentro daquele grupo de recurso. Aí, assim, é uma maneira mais simples da gente criar e fazer testes e deletar tudo ao final, interrompendo a cobrança. Tá? Então, assim, fica uma dica, sempre usem os grupos de recursos. Tá? Por exemplo, máquina virtual, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Para criar uma máquina virtual, você vai criar uma máquina virtual, você vai criar uma conta de storage, você vai criar discos da máquina virtual, você vai criar uma rede, uma sub-rede, um firewall. Assim, quando você cria uma máquina virtual, são pelo menos 6 a 7 serviços que são criados juntos. E assim, vai existir uma ordem para você excluir esse serviço. Você não pode excluir a máquina virtual porque ela vai estar em uso para uma rede. E assim sucessivamente, dentro da árvore de recursos. Então eu posso vir aqui no final, deletar o grupo de recurso e deletar tudo de uma vez sem ficar me preocupando com essa ordem. Tá? Dentro da parte de cobranças e custos, uma coisa que eu não falei. A maioria dos serviços do Azure, eles são cobrados por hora. Tá? Então, assim, se você usou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 55 minutos, você vai ser cobrado pela hora usada. Máquinas virtuais é um bom exemplo disso. Tá? Alguns serviços mais novos, como a gente vai falar tem uma nova letrinha nessa sopa de letrinhas, que eu não vou abordar no curso, mas ela é mais nova, que é chamado de FAAS, que são os Functions as a Service, ou vocês vão ouvir muito na literatura, quando vocês forem pesquisar, chamada de serverless, que é você não tem servidor mais. Você tem um código e fala assim, eu quero que você role esse código na sua infraestrutura. Não me importa que servidor, não importa o que você está usando parte dos panos. Eu quero só que você rode o código. Então, nesses casos de serverless, que é o que vem ganhando muita atração, principalmente nesse último ano, a cobrança ela é feita por minuto. Você paga pelo minuto usado. Então, é uma forma até mais inteligente de cobrança e de você acabar, no final das contas, tendo uma conta mais barata. Mas a maioria dos recursos de servidor, elas são cobradas por hora e armazenamento é cobrado por giga armazenado. Então, assim, tanto faz se você está no primeiro giga, você vai pagar uma fração de centavos até você atingir esse primeiro giga, depois até atingir o segundo e assim sucessivamente. Beleza? Deixa eu só ver que tem uma pergunta. O Vinícius Lima está perguntando aqui na AWS, eu fiz uns testes e a Amazon ficou me cobrando por 3 meses para os recursos que eu não conseguia encontrar. Isso ajuda muito. O André tá... verdade, Vinícius, cara, essa organização, principalmente quando, nesse caso de máquina virtual que eu falei para vocês, já aconteceu isso para mim, de eu criar, por exemplo, um load balancer, que é criado junto, às vezes eu precisava, e deletei a máquina virtual, não deletei os outros serviços, e a cobrança continuava. Às vezes nem sabia de onde estava vindo a cobrança, então é muito legal para a gente termos de organização. O André está perguntando aqui se o serverless seria o equivalente ao Lambda na AWS. É exatamente a mesma coisa dos Lambda Functions na AWS. Inclusive, tem serviços inteiros que hoje só rodam com serverless. Tá? Tá um pouquinho além do escopo do curso. Tá? Talvez eu grave algum demo, algum tutorial na aula extra, mas vale a pena a gente saber isso também. Tá, pessoal? Então, assim, da introdução do resumo geral de serviços que eu falei para vocês, assim, claro que a gente vai entrar em muito mais serviços. Só, como eu falei para vocês, se eu tirar aqui o filtro, tem muito, mas muito serviço aqui dentro.
Tem muita coisa. Ó, só para vocês terem uma ideia do que está disponível na plataforma hoje. Cara, eu passei aqui, ó. Logic Apps é um carinha que eu vou falar para vocês que ele é muito legal. A gente consegue fazer algumas automações sem escrever código, linkar serviços. Um exemplozinho bem rápido de Logic Apps, por exemplo, eu tenho um endpoint que às vezes a gente precisa, que processa pagamentos num dos sistemas, e às vezes, esse código, por ser um código legado, às vezes, do nada, ele estoura a memória e para de funcionar, a gente precisa reiniciar o servidor. E a gente só descobria isso quando os clientes ligavam reclamando. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma Logic App que fica pingando o servidor e fica processando alguns pagamentos testes a cada 5 ou 10 minutos. Então, se acontecer algum problema, tanto no nosso código quanto no gateway de pagamento que a gente usa, essa Logic App ela processa a resposta da chamada HTTP e posta no Slack se der problema para a gente. Então, a gente consegue ter uma forma mais proativa de identificar alguns problemas, tá? Então, a gente quer, é visual mesmo, dá para fazer um monte de coisa, dá para enviar e-mail, postar no Slack, é bem bacana, tá? Então, pessoal, alguma dúvida sobre essa parte de introdução, sobre o que é o Azure, sobre o que é o portal? Tá? A gente está indo para a primeira hora aqui de aula. Ficou alguma dúvida? Tá tudo ok? Ô, Rafael, Opa, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. O serviço do SQL, se você usa só para fazer teste, você criou o banco lá, aí deixou, fez uns testezinhos lá, só que aí você não colocou em produção nem nada, só fez o teste. Você se registrou quatro registros lá, você deixou. Aí se passar 20 dias sem ter feito requisição, sem ter lido, sem nada, esse serviço é cobrado? Só por ter esses 4 registros lá? Ele tá lá, você criou e você não está usando, mas o serviço está disponível para você, a plataforma está lá, então você vai ser cobrado do mesmo jeito. A cobrança só interrompe quando você para o serviço. Ou no caso de máquina virtual, você consegue dar um stop nela e desalocá-la, que é o processo de você desassocia o IP que está reservado para ela. Assim, ele te interrompe a cobrança e você não precisa excluir a máquina virtual. Aí o que acontece? Às vezes o pessoal tem dúvida até nisso. Você deixa de pagar pela máquina virtual, mas você continua pagando pelos discos que estão onde seus dados estão contidos. Então, assim, a cobrança continua sendo feita do mesmo jeito. Você não paga mais pela hora da máquina, mas você continua pagando pelos dados armazenados. Assim, a cobrança de fato ela só vai deixar de acontecer quando você excluir o serviço. Então porque eu deixei parado lá mesmo e depois veio cobrando. Não, por isso vai. eu falei, mas eu só fiz o teste. Não, assim, mas pensa pelo lado da plataforma. Você não está usando o serviço, mas o serviço está lá para você. Você contratou um serviço, ele te deu uma disponibilidade lá de 99,9% ao mês, dependendo do serviço, tá? Esse SLA ele muda dependendo do serviço. E o Azure está garantindo que está lá para você. Assim, se você não está usando, até, tipo assim, desculpa a forma direta, mas aí é um problema. Na verdade, não, assim, foi uma opção sua não continuar usando. Mas a plataforma que você contratou está te entregando o serviço. Então, ela vai te cobrar por isso. Não tem como fugir. Não, isso tá certo mesmo. É só uma dúvida que ficou, porque a gente, somente eu sou meio leigo assim, né? Já imaginei, poxa, vai ser cobrado por requisição, né? Não por estar lá, né? Não. E aí tive essa surpresa. Né? Mas foi um aprendizado. O banco é cobrado pelo nível da máquina reservada para rodar o seu banco e pelo tamanho do banco. Tá? Quando a gente for entrar na parte de banco, na hora de criar lá, eles têm a telinha que mostram os custos e tudo mais. Então, beleza. Obrigado, viu? O Leandro, alguma dica de configuração do Zoom?
Rapaz, Leandro, a gente pode fazer um teste amanhã, cara, cedo, ou até depois da aula, dependendo do horário que terminar, para poder fazer, mas eu acho que não. Assim, como o resto do pessoal tá, é mais na sua máquina Rafael, aí mesmo. Oi, Rafael, oi, ó, uma pode falar. dica, quando eu fui iniciar, o meu tava sem áudio também. Só que aí apareceu uma caixa fazendo uma pergunta em inglês se eu queria fazer a junção do meu áudio do meu computador com o do software. Enquanto eu não Ah, cliquei nisso aí, o áudio não apareceu, entendeu? aí, ó, Deve ser, fica a dica de então. repente, faz isso aí. Você conseguiu. Ah, o Leandro tá sem áudio, ele não vai conseguir escutar. É, teria que escrever, É, é verdade. escreve para ele no chat aí enquanto eu continuo. Tá bom. Pessoal, então aqui foi a nossa primeira introdução. Então eu vou entrar aqui na primeira parte rapidinho para a gente. Eu vou falar de IaaS agora, tá? De infraestrutura como serviço. Ou mais precisamente, sobre máquinas virtuais. Tá? Então, aqui como eu falei para vocês, quem não tiver o atalho no menu da esquerda, é só procurar sobre máquinas virtuais, no meu caso aqui Virtual Machines, favoritar e escolher. Tá? Então aqui, como eu não tenho nenhuma, ele vai falar aqui, olha, criar minha máquina virtual, ou eu posso vir aqui em cima e clicar em adicionar. Show de bola? Ele vai abrir o menu aqui. Então, máquinas virtuais eu posso criar, tá? Tem aqui os recomendados. Então, tudo que for Microsoft escrito é é o time de Azure que está disponibilizando para a gente, tá? É, tudo que for outra coisa além da Microsoft, por exemplo, Red Hat, é alguma imagem, a imagem base, ela é fornecida por outra empresa. Ou eu posso ir no marketplace e, sei lá, eu quero usar a distribuição Linux ou Windows Service customizado pela Brazilian Devs, tá? Então eu posso ir lá, posso vir aqui e procurar essa imagem no marketplace. Bem como, tá? Aí vai um pouquinho além do escopo do curso, eu posso criar minha própria imagem, eu posso subir uma máquina virtual aqui, eu posso rodar um sysprep nela e criar uma imagem base do meu Windows Server, e sempre que eu for criar uma máquina virtual nova, eu posso usar essa imagem como base, tá? Ou, ou acho que eu esqueci o que eu ia falar. Não, era isso mesmo, tá? Desculpa. Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser de máquina virtual do Windows. Então, selecionei aqui, cliquei em novo, vou selecionar o meu Windows Server. Aqui no outro menu ele vai abrir uma série de versões do Windows disponíveis para mim, tá? Então aqui eu vou pegar a mais recente, que é o 2016 Data Center. Como eu falei com vocês, máquinas virtuais é um caso, tá? Que eu tenho disponível tanto o clássico como o Resource Manager. Eu sempre recomendo vocês criarem como Resource Manager, a não ser que vocês tenham que usar a máquina virtual do clássico ou da manutenção, enfim. Tá? Só antes de eu criar aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu posso criar uma máquina com o Windows Server, tá? Ou eu posso criar, por exemplo, uma máquina já com SQL Server. Aí, nessa imagem base, eu vou pagar pelo Windows e pelo SQL Server. Então, a licença do SQL Server já vai estar contida no preço da hora da máquina virtual, tá? E eu não preciso configurar o Windows Server, o SQL Server, desculpa, ele já vai vir configurado para mim, tá? Então, antes de eu criar aqui, deixa eu só abrir. Então, aqui em produtos, computação, máquinas virtuais. Então, deixa eu ver aqui nos detalhes de preço. Quando a gente for falar de máquinas virtuais, tá, e de IaaS, tem algumas ofertas
que são interessantes a gente saber. Eu posso ter 3 anos, por exemplo, reservado, posso ter, depois que eu subi minha infraestrutura, fiz um planejamento de custos, eu sei quais máquinas, quantas máquinas e por quanto tempo eu pretendo usá-las, se for mais de 3 anos, eu posso fazer um acordo e comprar antecipadamente 3 anos de créditos, tá? E ganhar um grande desconto no preço de hora que é cobrado, tá? Então eu posso ter o mesmo então o preço para 3 anos é um, se eu reservar por 1 ano é outro, e se eu pagar a hora avulsa já é outro preço. Então assim, uma B1S, que é uma das máquinas bem legais para a gente começar e fazer testes. No Pay As You Go, ela é 0,015 centavos de dólar por hora, tá? Então, de 15 ela vai cair para 0,013 e nos 3 anos ela vai cair para 0,009 por hora. Então, planejamento também é algo muito interessante da gente pensar. Deixa eu só aqui que eu queria mostrar para vocês. Toda a página de produto, a gente consegue ver os preços desses produtos. Então aqui deixa eu pegar aqui rapidinho, só gente. Então eu quero o Windows. Cada data center tem uma precificação diferente, tá? Então, às vezes um data center dos Estados Unidos tem um preço, o data center no Brasil tem outro. Isso é uma questão que vale a pena a gente saber também, tá? Então eu vou colocar aqui no Brasil South pra gente. Vou colocar o preço por mês, para a gente ter uma ideia. Então, assim, por mês, no Brasil, uma máquina com Windows, essa mais básica aqui, que é um Core, 1 GB de RAM, eu pagaria mais ou menos 16 dólares, tá? 17 dólares por mês, tá? Ou, se eu reservar por 3 anos, eu consigo diminuir isso para 5 dólares, são praticamente 70% de desconto. Isso que eu falo. Se for para B2S, já é um pouquinho mais salgada. Aí, assim, vai depender bastante do que a aplicação de vocês precisa, tá? Mas, assim, aí aqui eu pago 17 dólares por mês só com Windows. Se eu quiser já com SQL Server instalado, então eu vou pegar o SQL Server Standard, por exemplo, vai atualizar aqui. Deixa eu descer lá novamente. Então, a máquina, que era mais ou menos 16 dólares, ela vai vir agora para 308 dólares. Tá? Rafael, eu sou obrigado a usar essa oferta de SQL Server? Não. Se a sua empresa já tem o SQL Server, você pode criar a máquina virtual de SQL Server e trazer a sua licença de SQL Server. Aí você só vai pagar pela máquina virtual. Ou você pode subir a máquina virtual e você mesmo instalar o SQL Server e instalar a sua licença. Também é totalmente possível. Aí, no caso, você não precisa pagar pelo preço da licença do SQL Server. Tá? Mas, sim, só salientando, quando a gente diz aplicações de alto desempenho, alta disponibilidade, ambientes de produção, a gente vai precisar usar ou o serviço ou a oferta. Se a gente não tiver a licença, vai precisar pagar pela licença. Não tem como. Eu posso subir uma VM e instalar SQL Server Express, que é gratuito? Pode. Se sua aplicação funciona com SQL Server Express e está dentro do uso da licença, totalmente possível. Tá bom? Só vi uma pergunta aqui do Vinícius. Não sei se seria possível acessar a versão do portal Azure para a gente dar um nosso valor. Acho que assim fica melhor. Sim, não, é possível. Totalmente. É só porque é padrão. Deixa eu só mudar aqui para PTBR. Foi mal, pessoal. Às vezes é o costume mesmo de trabalhar com inglês no dia a dia. Então, deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhada. Então, no sul do Brasil, deixa eu colocar aqui por mês, só para a gente ter uma ideia melhor. Então, uma máquina base
base, que é a B1S, que custaria mais ou menos R$ 1.000 por mês, mas isso já é incluso a licença do SQL Server, tá? Assim, vai ser mais caro porque o SQL Server é um banco caro. E aí fica a dica, eu recomendo vocês sempre usarem o SQL Server como serviço. Ele vai sair mais barato do que pagar a máquina virtual, tá? Mas existem casos de uso, assim como máquina virtual, a gente precisa fazer customização no Windows para poder rodar o sistema, por exemplo, a gente precisa rodar uma versão pré-determinada do SQL Server, uma versão mais antiga. O SQL Server tem alguns jobs personalizados que precisam ser rodados, que no SQL Azure você não consegue criar jobs ainda, já tem um serviço em preview que possibilita. E só voltando aqui, só a máquina com o sistema operacional do Windows. Acho que para ajudar a minha internet resolveu agora dar uma travadinha. Deixa eu ver se tem. Ah, beleza, Leandrão. Que bom que você conseguiu aí, cara. Tá atualizando aqui. Deixa eu voltar lá. Então, se for só a máquina no Brasil, por hora, a B1S, por exemplo, que é 0.077, se for por mês, ela vai custar, então, de R$ 1.000, que ela vai custar 56 reais por mês. Então, praticamente R$ 950 é só pela licença do SQL Server. É que a gente consegue ver, né? Se a gente reservar por um ano, ela vai sair por 33, 40% de desconto. Por 3 anos eu consigo ter 52% de desconto. E esse benefício híbrido do Azure aqui, se a sua empresa já tem licenças do Windows, você não precisa pagar pela licença, que nesse preço aqui é cobrado a infraestrutura, todo o serviço do Azure e a licença do Windows para você poder usar. Então, se a sua empresa já possui a licença, você consegue trazer essa licença para o Azure e não precisar pagar. Então, você consegue ter desconto no preço hora e no preço mês da máquina, se a sua empresa também já possui licença do Azure. Opa, legal. Samuel está perguntando aqui o que seria o B1S, FV2, DV3. Vamos lá. As máquinas virtuais, elas são divididas em séries, tá? Então a gente consegue ver aqui em cima, onde aqui em cima, aqui nas partes de categoria, para que serve cada um. Então assim, propósito geral é a série B, tá? É uma série, acho que ele não traduziu o texto para mim aqui, mas aqui fala até um textinho bem legal, que ele tem um equilíbrio entre CPU e memória, tá? Então assim, aí B1S, tá? Geralmente o 1, o número, então o B é a série, então a gente sabe que B é a série mais barata, é a série mais para teste, assim, para desenvolvimento, bem de entrada mesmo, assim, bem série B. Legal. O número 1 seria a quantidade de cores e o S, sinceramente, não sei o que significa. Posso até pesquisar para vocês. Assim, o que vale salientar? A série B, assim como a série D, se eu não me engano, ela tem um balanço, ela vai ter geralmente o dobro de memória para a quantidade de cores. Então, assim, eu tenho um core, então eu tenho 1 GB. Dobrei o número de cores, eu vou dobrar o número de memória também, né? Assim, é sempre 2 para 1 em relação ao número de cores. Então, se eu tenho 2 cores, eu vou ter 4 GB. Se eu tenho um core, então o B1MS são as séries mais novas da máquina. Então, assim, há 3 anos atrás, quando foi lançada a série B, ela usava um processador por baixo dos panos. Tá? Sempre quando tiver a M no número da máquina, vai dizer que é um hardware mais novo. Então, assim, a B1MS continua tendo um core e 2 GB, mas vocês podem observar que é praticamente o dobro do preço, mas porque é um hardware
mais novo. A B4MS, e assim, na B2S eu só consigo ir no máximo a 2 cores. Quando eu passo para a série MS, eu consigo ter mais cores. Então, assim, eu consigo ter 4, 8. E assim vai. As máquinas AV foram as das primeiras gerações. Tá? Assim, logo quando surgiu máquina virtual, era tudo série A. Então, assim, aí aqui geralmente mantém um padrão. A primeira versão foi descontinuada, então a gente só tem V2. Tá? Então a gente tem até 8 GB e 16 núcleos. Aí a gente consegue, deixa eu só ver aqui as máquinas que eu consigo, que eu gosto de usar. Geralmente, para produção, tá, gente? Para teste, as séries B e as séries A vão ser mais do que o suficiente. Inclusive, a série B para teste, para uso de desenvolvimento, é o que eu mais recomendo. São as mais baratas e é o que vai te atender assim, sem problema nenhum. Agora, para a produção, dependendo do porte do seu sistema, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias. Por exemplo, eu já recomendo a gente usar a série D2 V3, que aí é o que tem de mais moderno de hardware. Vocês vão ver que é, inclusive, a versão mais nova do Xeon. Tá? Então, assim, processador influencia, tá, pessoal? Qual o tipo do processador influencia bastante na performance do dia a dia. Tá? Dependendo do datacenter que não vai estar disponível, e as versões mais novas, as versões V3 das máquinas D2S, tem uma coisa legal que acho que só estão disponíveis no EastOS 2, que aí a gente deixa de ter somente cores virtuais, então cores compartilhados, igual era antigamente, e a gente passa a ter cores físicos. Então, assim, a gente vai ter um processador de 3 ou 4 núcleos que vai ser exclusivamente do nosso serviço. Não vão ser cores emulados e compartilhados com outras pessoas. Assim, até por isso que os preços começam a subir. Aí depende um pouquinho mais do que vai acontecer. A série D2 até 5 aqui, da V2 é uma versão antiga, então a gente está indo tudo para V3, então tem um preço promocional para quem está criando, ou enquanto não é migrado para V3, a série 2, aí então depois a gente começa a ter computação otimizada, que são as séries F. Então você começa a ter uma proporção de muito mais, na verdade você continua tendo um poder de processamento em termos de núcleos muito grande, quantidade de memórias muito grande, tá? Depois a gente tem a memória otimizada, que a gente começa a ter muito mais memória, então a gente consegue chegar a 432 GB de memória, tá? Então, armazenamento otimizado, tem as máquinas com GPU, então, para quem trabalha com renderização de vídeo, por exemplo, essa série N aqui e a V2 são máquinas que têm placas de vídeo dedicada. Então, você consegue usar a GPU e não só a CPU. Beleza, Samuel? Respondida a sua dúvida? Depois a gente consegue, vocês podem entrar no portal aqui e analisarem, olhar os preços e um pouco mais de informação. Show de bola. Então, vamos de fato aqui criar a nossa primeira máquina virtual. Tá? Então, como eu vou voltar aqui rapidinho. Então, acessei o menu de máquinas virtuais, vou clicar em nova. Tá? Vou escolher o Windows Server, vou pegar a versão mais recente, que é o 2016. Resource Manager, que é o modelo mais novo de deployment. Vou clicar em criar, aí ele vai abrir para mim as configurações. Tá? Então eu vou chamar aqui VM curso 01. Tá? Então eu posso escolher o tipo do HD que eu quero, se vai ser SSD ou HD tradicional. Sempre que possível escolho um SSD. Então eu vou chamar meu usuário de rsantosdev. Vou escolher uma senha. Tem que ter alguns critérios de segurança. Aparentemente a minha senha não tem. Deixa eu pegar uma outra aqui. Rapaz.
São pelo menos 12. Se essa senha aqui não for segura, eu não sei o que vai ser, não. Aí, como eu falei com vocês, na parte de grupo de recurso aqui, eu posso criar um grupo de recurso novo, tá? Ou eu posso usar um existente. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar usando aqui sempre o meu grupo de recurso do curso de Azure. Eu não sou obrigado a criar no mesmo data center onde está o grupo de recursos, tá, pessoal? Então, aqui eu posso, se eu quisesse criar em outro lugar do mundo, eu poderia. Tá? Mas aqui eu vou manter no Brasil. Tá? Aqui ele vai perguntar se você já tem uma licença do Windows. Se você tiver, a gente consegue até 40% de desconto. No meu caso, eu não tenho. Eu vou pagar. Essa tela aqui é uma tela que eu não decidi ainda se eu gosto ou não gosto dela. A tela anterior era mais bonita, mas era muito confusa para a gente poder escolher. Tá? Então aqui ele só vai mostrar para mim as máquinas que têm SSD disponível, tá? Porque eu escolhi que o tipo de HD que eu quero é SSD, quantas CPUs e tudo mais. Eu vou pegar uma só pelo curso aqui. Esse aqui é o preço por mês, tá, pessoal? Em BRL, tá? Eu vou pegar aqui essa B4MS, tá? Ela tem 4 GB, tem 4 cores, 16 GB de memória, consegue suportar até 8 discos, tá? Então eu consigo até 7.200 operações de I/O, tá, por segundo. Tá? Vai ter um HDzinho lá dela de 32 GB de espaço local. Então eu vou pegar ela, são $812. Selecionei, decidi que é essa máquina que meu sistema precisa. Não precisava disso tudo, mas só para vocês entenderem. Aqui vai entrar a questão de alta disponibilidade. Então, como eu falei para vocês, o Brasil não tem zonas zonas de disponibilidade, tá? Mas isso não vai impactar no serviço, tá, pessoal? Assim, lembrando, máquinas virtuais no Azure tem 99,9% de SLA garantido ao mês, tá? Não é ao ano, não, 9,5, se eu não me engano, ao mês e não ao ano como os outros provedores. Isso quer dizer que se ficar menos do que 99,95% ao mês indisponível o seu serviço, você pode ser reembolsado, tá? Só que para essa garantia, você tem que ter pelo menos 2 cópias da sua máquina virtual rodando. Você não pode ter só uma máquina virtual. Tá? E como é que a gente consegue isso? Muito importante, assim, eu preciso que vocês prestem atenção nesse momento. O Availability Set, tá? Ou set de disponibilidade. Tá? É o que vai prover, basicamente assim, a gente vai conseguir garantir. Deixa eu criar aqui. Eu não tenho nenhum, tá? Aí por que eu preciso? Vocês prestem atenção. Depois que a máquina virtual é criada, a gente não consegue nem incluir e nem trocar o availability set, tá? Ele tem que ser definido na hora da criação. Eu não tenho nenhum aqui ainda. Eu vou criar um. Então eu vou falar aqui a AV701. Tá? Pode ser qualquer nome. Como é que funciona, pessoal? Então, eu tenho fault domains e update domains. Tá? O que é cada um? Tá? Então, zonas de falha. Tá? Eu vou falar que eu tenho 2 zonas de falha. Então, eu vou ter 2. Então, imagine assim, eu tenho 2 hacks no meu data center. Então, eu escolhi o Brasil, eu estou escolhendo 2 fault domains, 2 domínios de falha. Então, sempre que eu criar a máquina, ele sempre vai distribuir isso entre os fault domains. Se eu tenho 2, a primeira máquina vai no primeiro fault domain,
a segunda máquina vai ir obrigatoriamente, desde que eu escolha o mesmo availability set, para o segundo. A terceira máquina vai ir para o primeiro ou para o segundo. E depois ele vai sempre balancear. Ele sempre vai colocar cada máquina em cada zona de falha. Então, assim, não faz sentido eu ter uma zona de falha. Eu tenho que ter pelo menos duas. Eu posso ter três. Aí a primeira máquina vai para uma, a segunda vai para a segunda, a terceira vai para a terceira e depois vai distribuindo isso igualmente, tá? E a gente vai ter aqui os domínios de atualização, os update domains. Aqui ele sugere 5. Isso quer dizer o seguinte, ele vai distribuir na criação de acordo, então eu vou ter 2 domínios, então vou usar sempre recs, e dentro de cada rec ele vai distribuir os updates. Então assim, o que isso quer dizer? Ele vai distribuir as máquinas de maneira que ele nunca vai atualizar mais do que 2 domínios ao mesmo tempo, tá? Então, se eu tenho 2 zonas de falha, se eu perco aqui energia ou internet ou a plataforma está com alguma instabilidade e ele precisa reiniciar ou precisa fazer alguma coisa, eu tenho um segundo domínio de falha que ele nunca vai deixar ou nunca vai fazer uma manutenção de hardware nos 2 ao mesmo tempo. Ele sempre vai fazer em um primeiro e depois no outro, se precisar. Então, assim, update de domínio. Certas coisas de hardware, load balance, precisam ser feitas no data center, ele nunca vai fazer em mais do que 2 ao mesmo tempo. Então, assim, por isso que eu estou falando, é muito importante, se vocês forem trabalhar com máquinas virtuais, que vocês tenham um availability set criado, tá? E depois que a máquina virtual é criada, eu não posso nem incluir e nem alterar. Até, como eu falei, como essa distribuição é feita no momento da criação, de acordo com a configuração, ela precisa ser definida no momento da criação da máquina virtual. Tá? Então, eu vou deixar aqui a configuração padrões. Então, vão ser 2 recs com 5 updates domain. Então, assim, eu vou estar garantindo que eu sempre vou ter ao menos uma das, se eu tiver 2, né, ao menos uma das máquinas vai estar sempre disponível quanto a outra tiver. Isso dentro do mesmo data center, tá? Pode acontecer de o data center estar indisponível? Pode. Tá? Isso já aconteceu comigo em produção, me causou alguns milhares de dólares de prejuízo, tá? Mas aí, assim, é bem raro. Nos últimos, acho que eu trabalho com Azure desde 2010. Nos últimos 2 anos, acho que eu peguei 2 falhas em data centers que eu usava. Tiveram outras, tá? Então, assim, se a sua aplicação precisa estar 100% disponível, se você tem um SLA que você garante para os seus clientes, aí a gente precisa, aí já é um papo de arquitetura, que a gente precisa projetar os seus serviços para rodar em ao menos 2 data centers distintos, tá? Aí é outra configuração, assim, é outro esquema. Leandro está perguntando se isso daí custaria mais ou não. O availability set, Leandro, não influencia no preço, tá? Isso aqui não. O availability set não vai influenciar. Fazer deployment em mais de um data center vai porque aí você vai estar duplicando a sua infraestrutura. Então, você vai estar pagando 2 vezes pela sua infraestrutura. Mas o availability set em si não tem custos, tá? Então, vou deixar o OK aqui. Então, ele vai criar aqui um novo availability set para mim. Aqui, pessoal, parte de storage da máquina. Eu posso falar que eu quero os discos gerenciados, que é uma oferta que veio esse ano, tá? Que aí é o seguinte, o Azure gerencia a conta onde esses dados, esse disco está sendo armazenado, o backup dessa conta, a replicação dessa conta, é tudo pela plataforma, tá? Se eu não quiser, eu vou precisar especificar uma conta de armazenamento. Aí eu sou responsável pelo backup dos dados dessa conta. Quando eu chegar na parte de storage, eu vou explicar que existe replicação, a plataforma em si vai te dar garantia que você não, assim, que você tem cópias do seu serviço caso a plataforma falhe, tá? Mas com questão aos dados e tudo mais,
a responsabilidade vai ser sua. É sempre que eu sempre cito. IaaS versus PaaS, tá? Eu, particularmente, sempre vou preferir que o Azure gerencie os discos. Eu não quero ficar criando lá, formatando disco, fazendo resize e tudo mais. Então, assim, eu vou falar assim que quero usar, eu quero que a plataforma cuide dos discos para mim, bem tranquilo. Aqui é a questão da rede virtual. Eu posso criar uma nova rede ou eu posso incluir a rede em uma máquina que já existe. Então, assim, lembrando, eu só posso escolher uma rede virtual, uma virtual network, na mesma região aonde eu estou criando a máquina virtual. Então, assim, eu escolhi Brasil South na hora de criar a máquina. Eu não posso pegar uma rede virtual que esteja no leste dos Estados Unidos, por exemplo. Eu obrigatoriamente preciso estar na mesma região, tá? Então, assim, ele vai criar aqui o nomezinho padrão, uma VNet do curso de Azure, qual que são os endereços de IP, então uma subnet padrão e qual que é o range da subnet, que vai ser o mesmo no endereço de IP, tá? Isso aqui é mais o pessoal de infra, não vou entrar em detalhes, a gente pode manter o padrão. Ele vai criar uma subnet padrão e aqui eu posso criar ou não um IP, tá? Por padrão, ele sempre vai criar um IP público. Do contrário, se eu não associar um IP público, a máquina virtual vai estar só acessível dentro da minha rede, tá? Aí envolve questões de planejamento e segurança. Então eu vou deixar no padrão aqui, tá? Agora eu já consigo, eu já tenho um Network Security Group. Toda máquina virtual vai ter uma Virtual Network, vai ter uma subnet, tá? Pode ter ou não um IP e vai ter um Network Security Group. Esse NSG, que a gente chama, ele pode estar associado à subnet, ele pode estar associado à rede virtual ou associada à máquina. Quando eu crio pelo portal, ela vai estar associada à máquina. Mas se eu tenho, por exemplo, um farm de servidores web, eu posso colocar o NSG associado na subnet e todas as alterações vão servir para todas as máquinas. Novamente, vai ser uma questão de segurança e planejamento da sua infraestrutura. No nosso caso, eu já vou criar aqui, ó, posso falar aqui, olha, não quero nenhuma acesso externo na minha máquina. No nosso caso, eu vou falar assim, cara, não, eu quero HTTP. HTTPS eu não vou habilitar, porque eu não vou habilitar nenhum certificado SSL na máquina. Então, no caso do Linux, tá, seria SSH, que é a porta 22, que é a porta padrão. No caso do Windows, eu vou habilitar o RDP 3389 aqui. Tá? Ele vai dar um warningzinho, eu vou explicar depois da máquina criada, eu vou explicar o que é esse warning, tá? E se eu estivesse criando a máquina com SQL Server, eu poderia habilitar o acesso à porta 1433, que é a porta padrão. No caso, como eu não estou criando, tá? Ah, Rafael, eu uso outra porta. Não tem problema. Depois da máquina criada, a gente pode ir no Security Group e habilitar a porta que a gente usa. Não tem problema nenhum, tá? Essa aqui ele só está listando quais são as portas mais comuns. Ele vai te dar um aviso. Você pode sofrer ataques e tudo mais, porque você está habilitando a porta. O certo, tá, para a produção é não habilitar o RDP, ou habilitar só com Just in Time, que eu vou explicar depois o que é. Eu posso escolher algumas extensões padrões, tá? Então eu posso já configurar para ele vir com Docker instalado, alguma questão de monitoramento, Datadog, por exemplo, que é muito comum para quem trabalha com máquina virtual. Não vou pegar nenhuma. Mais algumas features aqui, tá, pessoal? Eu posso habilitar ou não o auto shutdown. Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero que ela desligue todo dia às 7 horas da noite. Tá? Isso aqui é mais para, como eu falei, a cobrança por hora. Se eu não estiver usando, eu quero que ela desligue. Então, eu posso definir, por exemplo, que fora do horário comercial da minha empresa, todas as máquinas virtuais vão ser desligadas automaticamente. Tá? No nosso caso aqui, eu vou falar que não.
a gente pode habilitar aqui tanto o boot quanto o GuestOS. Eu recomendo sempre habilitar. Essas informações de diagnósticos, se der algum problema no boot, ele vai capturar alguns screenshots da tela do Windows para vocês conseguirem diagnosticar o que está errado. Então, no nosso caso aqui, ele vai criar uma história de account nova. Não, eu posso habilitar backups da minha máquina virtual automaticamente. Tá? Isso aqui vai um pouquinho além do escopo do curso, eu não vou criar, vou deixar sem. E, finalmente, vou dar OK, terminei as configurações. Aqui ele vai revisar para a gente. Tá, então eu vou estar pagando R$1,09 por hora. O que eu escolhi? Legal, então aqui eu estou falando que eu aceito e vou criar. Aí nesse exato momento ele está pegando todas as informações. Então, o que eu queria de máquina, o que eu queria de índice, o que eu fiz de configuração. Ele está achando um espaçozinho para mim nos hacks lá do data center. Aí ele vai subir rede, o availability set que eu criei, vai configurar a rede, configurar disco, configurar a máquina e tudo mais. E dentro de alguns minutos eu espero que termine. Pessoal, enquanto está criando aqui, perguntas? Fiquem à vontade de mandar no chat ou abrir áudio. Pode ser que demore pelo menos uns 2 a 3 minutinhos para poder criar. Rapaz, ninguém, pergunta nenhuma, pessoal. Aí vocês me deixam apreensivo, porque eu estou explicando bem, vocês estão entendendo, ou eu não estou conseguindo explicar. E vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Não tenham vergonha, tá? Opa, quem está falando? É, Eduardo. Fala, Eduardo. A questão do availability lá, do 2 e 5, ficou um pouco confuso para mim. Tá, deixa eu ver se eu... Deixa eu abrir aqui. Availability set. Eu vou mandar o link aqui da referência da documentação, mas o que eu queria é isso daqui, ó. Era justamente essa imagem aqui. Vocês podem abrir aí depois para vocês lerem com calma e tudo mais, tá? Então, o seguinte, fault domain e update domain, tá? Então, imagina que isso aqui são os hacks do data center. Então, imagina que você tem lá na sua empresa, como se fosse na sua empresa, você teria aqui 3 hacks, tá? Então, a gente tem o FD, é o fault domain, que no caso lá foram 2, então só teria o 0 e o 1. Aqui são 3, tá? Então, ele tem 0, 1 e 2. O fault domain significa que ele vai distribuir as suas máquinas igualmente, vai fazer uma distribuição igualitária da quantidade de máquinas em hacks diferentes. Então, cada hackzinho desse aqui, cada fault domain, ele tem internet, energia e infraestrutura separadas. Tá? Então, a energia que vai para esse cara é diferente da energia que vai para esse daqui. O cabo de internet, bem entre aspas, né, que é fibra, uma série de outras configurações, mas vamos supor assim, o cabo de internet que vem para esse cara é o cabo de internet diferente desse daqui. Então, isso vai garantir que se você tem algum problema com esse rack de servidores ou nesse container onde estão os seus servidores, você ainda tem seu servidor distribuído em outro container. Então, assim, no data center, são vários containers, dentro de cada container, vários servidores. Então, assim, é uma maneira de você garantir que se você tiver problema em um container, o seu servidor vai estar em outro container. A chance de 2 containers darem problemas ao mesmo tempo é muito pequena. Então, assim, você está diminuindo os riscos. Tá? O update domain, aí o que ele vai acontecer? Ele vai distribuir igualmente, tá? Ele vai tentar fazer uma distribuição igualitária entre os fault domains. Tá? Então, aqui, olha só, ele também tem 3.
tá? Então, ele tem o 0, 1 e o 2. Não veio nenhum para o 2. Mas ele vai fazer, então, ele tem o fault domain 0, o update domain 0, o update domain 1, o update domain 3, tá? No caso lá, como eu criei, as primeiras 5 máquinas, cada uma iria para um update domain. Isso quer dizer o quê? Se ele precisar fazer alguma atualização no hardware que roda a sua máquina, ele nunca vai fazer em todos os updates domains ao mesmo tempo. Você está vendo aqui que dentro desse REC 1 aqui, do fault 1, eu tenho 2 updates domains. Tá? Ele nunca, ou Azure nunca vai atualizar essas 2 máquinas ao mesmo tempo. Ele vai atualizar primeiro essa, para depois essa. Então, assim, é mais uma maneira de eu garantir que dentro do mesmo REC, ele nunca vai atualizar todas as máquinas de uma única vez. Ele sempre vai fazer isso isoladamente, de acordo com as configurações que eu predefinir. Beleza? Isso, exatamente, o Constantino. Cara, é super isolado. Assim, para a produção, pessoal, por favor, não criem máquinas sem update domain, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, deem uma lida na documentação. Se ficar alguma dúvida ainda, por favor, só perguntar, só falar, sem problema nenhum. Vou tentar aqui explicar para vocês. Até vocês entenderem. Olha só, uma coisa bem legal que está aqui na própria documentação. Ó. Um domínio de atualização, o update domain, sempre que ele é aplicado, o outro só vai ser depois de 30 minutos. Então, assim, o Azure vai aplicar um patch de segurança. Igual quando teve o meltdown lá, que eles descobriram que os processadores tinham uma falha de segurança e tudo mais. O patch vai ser aplicado no 0. Ele vai esperar pelo menos 30 minutos para garantir que todos os serviços voltaram e estão assim em um estado saudável, tá, no estado healthy, antes de partir para o próximo update domain. Aí ele vai esperar mais 30 minutos, garantir que aqui deu tudo certo, antes de ir para o próximo, e assim sucessivamente. É um jeito que ele está garantindo de não parar o seu serviço quando ele precisar corrigir alguma falha que o próprio time do Azure detectou. Deixa eu voltar aqui. Ainda está em progresso. Tá? Pessoal, só para não estender muito, enquanto está criando aqui, o processo de máquina Linux, ele vai ser exatamente, não exatamente, mas é quase igual ao do Windows. O que vai mudar? Então, deixa eu só... Ele está criando aqui ainda, também ele está como running, mas ele não terminou de criar, ele tem uma série de coisas que precisam ser criadas por trás ainda, tá? Deixa eu só mostrar aqui o passo a passo. Eu vou pegar aqui um padrão, que seria o Ubuntu. Então, vou pegar a versão mais recente aqui do Ubuntu. Então, aqui a diferença básica na criação é que aqui, quando a gente lida com Linux, o mais recomendável é que a gente tenha uma chave SSH e não senhas. Que eu associe a chave SSH da minha máquina com aqui da minha máquina, né, na hora da criação, e que só a minha máquina vai conseguir fazer acesso SSH, tá, na minha máquina Linux. Ah, Rafael, eu não entendo muito de SSH, ou não quero, não preciso. Posso especificar um password. A única coisa que difere na criação de uma máquina Windows e Linux é, na questão do Linux, eu vou escolher qual distribuição e qual versão que eu quero. E na máquina Linux, eu posso criar uma SSH. Tá? Por padrão, pessoal, Linux não tem interface visual quando você cria, não nessas distribuições. Então, assim, eu queria fazer um remote desktop no meu Linux. Tem como? Tem. Só que aí você vai ter que criar ela normal, logar no terminal, instalar uma interface visual e depois habilitar o SSD, o RDP, que seria o acesso remoto, tá, pessoal? Então, o que difere de Windows para o Linux é só isso,
Então, deixa eu voltar lá. Minha máquina virtual foi criada. Então, lá, agora ela está com running, está tudo bonitinho. Então, quando eu acesso aqui minha máquina, se eu tivesse criado outras, estariam todas listadas aqui. Eu consigo filtrar por grupo de recurso e tudo mais, location. Então, no caso aqui, eu vou selecionar minha máquina, tenho alguns status. Aí, nessas informações aqui, o que vale destacar? Qual que é o status dela, aonde, aí aqui, qual que é o tamanho que eu estou usando e qual que é o endereço público da minha máquina hoje. Então, assim, como quando eu criei, eu já associei um IP e já liberei a porta 80, eu posso ir aqui e tentar acessar direto na minha máquina. Ah, ele vai mostrar alguma coisa? Não, não vai. Eu preciso instalar o IIS. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Rafael, eu não sei qual que é a informação para fazer remote desktop na minha máquina. Tá? Não tem problema. Aqui no portal a gente consegue clicar aqui em Connect. Então ele vai falar que é RDP. Então eu vou fazer um RDP no endereço público, tá? Eu não estou numa rede privada, eu não estou numa VPN. A porta padrão. Deixa eu só colocar para instalar o IIS, enquanto eu explico um pouquinho mais sobre questão de rede para vocês. Então, eu acho que foi R. Santos o nome de usuário que eu criei, ou Rafael, não lembro ao certo. Eu consigo lembrar a senha, mas eu não consigo... Rapaz, agora deu ruim. Alguém lembra o nome de usuário que eu usei? Então olha, no portal, se eu não lembrar o usuário e senha, eu consigo fazer uma redefinição, tá? Então ele fala aqui, olha, se eu criar para o mesmo usuário, se eu só trocar a senha do usuário que já está lá, ele vai atualizar e vai dar o privilégio de admin. Rafael, esqueci. Não sei qual que é o usuário. Ele vai criar uma conta para mim e dar o acesso, tá? Isso porque as máquinas criadas pelo Azure, toda a máquina, quando ela é criada, ela tem o agente do Azure instalado, então eu consigo fazer algumas coisas pelo próprio portal, tá? Então eu vou colocar aqui R. Santos. Vou atualizar aqui. Então, R. Santos, a senha que eu criei. Aí ele vai redefinir a senha para mim. Enquanto ele faz isso, deixa eu mostrar umas outras coisas. Ele está atualizando a máquina. Então, se eu vim aqui, ele vai colocar um status dela. Deveria estar como update, às vezes o portal demora um pouquinho. Tá? Então, aqui, ó, enquanto está redefinindo lá, eu consigo ter os acessos à questão de net da rede, tá? Então, ele já criou, eu tenho um IP público, colocar um IP privado dentro da rede. Quais são as regras que eu consigo de acesso externo para a máquina? Então, eu tenho um acesso HTTP liberado de qualquer IP. Tem o RDP, ele está falando que isso aqui não é recomendado, que existe uma outra forma. Não é legal a gente deixar o RDP habilitado, tá? Então, ele está falando que qualquer acesso dentro da minha rede virtual para outra rede virtual está disponível. Tudo dentro do Azure, para o Azure está disponível. E qualquer outra coisa, em qualquer outra porta, vai ser bloqueado. Tá? A mesma coisa de acesso externo. Então, ela consegue acessar qualquer IP da internet, ela consegue acessar... Internet a gente está falando da porta 80, tá? Então, a gente consegue acessar outras VNets do Azure
e qualquer acesso da máquina para fora vai ser bloqueado, vai ser através do firewall. Aqui na questão de discos, eu consigo ver qual que é o disco, eu consigo mudar, consigo colocar mais discos, consigo alterar a quantidade do disco. Tá? Então, só antes de eu chegar na parte ali de escalabilidade, deixa eu pegar o arquivo RDP de novo. Então, está aqui em Downloads. Deixa eu acessar, conectar, Santos. Ok. Então, agora eu consegui, não precisa me perguntar mais, quero sim. Então, pontinho, pessoal. Sim, eu tenho meu Windows Server rodando na nuvem, uma máquina virtual, que eu posso fazer o que eu quiser com ela agora. Está lá, disponível para eu poder começar a usar. Só para a gente finalizar aqui, então eu vou só esperar terminar de inicializar o primeiro acesso. Eu vou instalar o IS aqui rapidinho, só para poder habilitar o acesso à porta 80. Tá? Mas aí, imaginem que eu tenho minha aplicação .NET rodando, eu poderia fazer o deploy via FTP ou copiar os arquivos da minha máquina aqui para o servidor e deixar minha aplicação disponível também, tá? Então, vamos disponível aqui, eu quero o web server, pode acrescentar, vou deixar tudo no padrão. Legal, não vou colocar nada demais aqui, só o default mesmo, vou pedir para instalar. Só enquanto ele instala aqui, deixa eu fazer um overview de outros. Então a gente passou aqui network, disco, tamanho. Pessoal, a qualquer momento eu consigo subir ou descer a minha máquina. Então assim, eu criei com 4 cores e 16 GB de RAM. Ah, tá pouco. Posso vir aqui no portal, falar que eu quero dobrar a capacidade da minha máquina e as horas que eu gastei até agora vão ser cobradas nesse valor, desse tamanho de máquina, e a partir do momento que eu fizer a escala, tá? Essa escala a gente chama de scale up e scale down, tá? E tem o scale in e scale out, que eu vou explicar depois, mas o up and down eu aumentar ou diminuir o hardware da máquina, tá? Então aqui do portal, eu achei que 4 foi pouco, quero dobrar. Eu não preciso criar a máquina do zero. Eu venho aqui do portal, seleciono, peço o update, ele vai fazer uma atualização, vai reiniciar a máquina e aí eu consigo usar a capacidade. Ah, não, meu tráfego diminuiu, 8 está pouco, quero voltar, 4 está pouco também, quero ir para 2 e só ficar assim para poder manter o serviço funcionando. Também posso diminuir o hardware. Tanto faz. De onde eu estiver, eu posso ir para cima ou posso ir para baixo, tá? Isso aqui que a gente chama de escalabilidade, tá? É um dos recursos fundamentais de nuvem. Opa, terminou. Então, se eu vier aqui atualizar, opa, já tenho minha máquina configurada para receber acessos externos. Para vocês não acharem que eu estou mentindo, vou colar o IP da máquina aqui, o endereço para vocês também. E vocês fiquem à vontade para acessar e fazerem testes. Ok? Então, deixa eu só fazer enquanto vocês estão aí. Deixa eu acessar aqui, pause break. Então, olha, a gente tem 16 GB, tá? E se eu vir aqui em mais detalhes, tenho processadores 4 virtuais, os 4 cores que eu falei para vocês. Tá falando aqui que é uma máquina virtual, bacana.
Então, eu vou deixar isso aqui, vou fechar minha sessão. Aí, legal. 4 está pouco. Estou tendo um tráfego muito grande, ou minha aplicação não tem boas práticas, está tendo um consumo de memória exagerado quando meu número de usuários cresce. Preciso aumentar o meu hardware. Eu venho aqui no portal, vou dobrar a capacidade, vou para 8 cores com 32 GB, seleciono, ele vai fazer um resize da minha máquina, deve gastar 1 minuto, 2 minutos no máximo. Enquanto faz aqui, alguém abriu o áudio, alguém ia fazer uma pergunta? Não? Não? Ninguém? Tá. Deixa eu só esperar terminar aqui a questão da migração. A questão de segurança, pessoal, vai um pouquinho além do escopo do curso, mas o Azure consegue te fazer uma análise da sua rede e monitorar contra-ataque, tá? Então ele vai te dar recomendações, vai te dar alguns alertas de segurança baseado nas boas práticas do mercado e sempre está monitorando a sua máquina para que qualquer vulnerabilidade. Inclusive, existe um recurso novo que é o Just-in-Time Access, que seria o acesso somente por um período. Em vez de a gente deixar a porta do RDP sempre aberta, e é por isso que ele dá aquele alertazinho de segurança lá, o resize terminou. A gente pode habilitar o Just-in-Time Access, aí ele vai habilitar ali por um período de 1 hora, para a gente trabalhar na máquina, e depois ele vai desabilitar o acesso à porta. É um dos mecanismos mais seguros para a gente se precaver contra ataques da porta de RDP, por exemplo, que são os ataques mais comuns. Então, deixa eu acessar a máquina de novo aqui, para mostrar para vocês que funciona. Então, a máquina teve um reinício. Tá, só enquanto carrega aí. A máquina reiniciou, mas o serviço continua. Estou apertando F5 aqui, vocês podem ver que está atualizando. Meu IS continua funcionando lá do mesmo jeito. Deixa eu abrir as configurações da máquina aqui. Olha lá, a gente tinha 16, agora a gente tem 32 GB de memória. E se eu vim aqui no Task Manager, agora a gente tem 8 cores em vez de 4. Questão de limites de usuários para acessar essa máquina. Leandro, não tem limite não. Assim, o limite é o que seu hardware... Se for assim, de remote desktop, as configurações válidas do Windows. O seu usuário tem que ter acesso na máquina, ou se estiver no AD, o usuário do AD tem que ter acesso, e quantos usuários permite acessar, mas não tem uma limitação. A questão se for acesso à aplicação em si, é o quanto a sua aplicação consegue comportar de acesso de usuários simultâneos. Aí é mais a sua aplicação com o hardware que você escolheu do que a limitação. Assim. O céu, a nuvem é o limite, literalmente. Então aqui, deixa eu pegar o HTML aqui, na verdade, deixa eu trocar o www-root. Eu vou excluir isso aqui depois. Vou excluir isso aqui. Pode excluir. New. Nossa, não consigo. Deixa eu abrir aqui o Notepad. H1. Olá, alunos do curso Azure para desenvolvedores. Só para vocês verem que isso aqui não é
História do Rafael, que eu criei isso aqui, que eu não criei nada antes. Tá, vou fazer ao vivo aqui, vamos salvar. Chama isso aqui de index.html. Você, netpub, www.root, F8, save. Deixa eu salvar no desktop aqui, questão de permissão. Às vezes eu odeio o Windows. Deixa eu voltar aqui, eu posso copiar. Aí agora se eu voltar e atualizar, olha lá, tá lá. Servidorzinho web rodando, tranquilo, sem problema nenhum. Pessoal, alguma dúvida em relação à infraestrutura até agora? Tá? Que eu estava falando da parte de segurança, então ele tem duas. Ele está falando aqui, olha, que eu não tenho a proteção de endpoint, não tem criptografia nos meus discos. Seria legal habilitar. Aqui entra um pouquinho mais o shutdown, questão de backup, disaster recovery. É uma feature bem importante. Tá? Update management também, mas essas coisas vão são um pouquinho mais intermediárias. Tá? O disaster recovery, só para mostrar para vocês, eu estou até para gravar um vídeo sobre isso. Eu consigo, assim como eu falei do banco, eu consigo pelo portal fazer uma replicação, fazer uma cópia da minha máquina com todos os dados, todas as configurações para outra região. Então, se acontecesse alguma falha no Azure, eu tenho uma cópia da minha máquina inteiramente disponível. Tá? Então, se eu colocar na frente do IP, por exemplo, se eu coloco um Traffic Manager, um gerenciador de tráfego, para que detecta quando o endpoint está disponível ou não, em caso do Brasil ficar fora do ar, ele iria automaticamente direcionar o tráfego para outro data center. Assim, meu serviço não ficaria indisponível. Tá? Aí são um pouquinho mais de estratégias para alta disponibilidade. Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte do nosso curso, ela é sobre só a infraestrutura. Eu queria só dar um overview para vocês, eu mostrei a parte do Reset Deployment, que é legal. Está aqui em preview ainda, a gente consegue ter acesso a um terminal da máquina. Quem gosta de terminal, né, a gente consegue rodar alguns comandos. Tá, então, se por algum motivo eu não consigo fazer remote desktop na máquina, ou eu gosto de PowerShell e quero rodar comando, eu consigo aqui também. Pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo? Deem um ok, por favor, para mim. Para saber que está tudo. Opa, show de bola, pessoal. Galera, 10:02 aqui. Como eu terminei a parte de IaaS, antes de ir para IaaS aqui, eu vou fazer a nossa pausa. Então, 15 minutinhos, a gente volta aqui entre 10:15 e 10:20. Às 10:15 eu já estou de volta, eu vou perguntando assim que a galera confirmar, eu já volto a gravar. Eu vou interromper a gravação aqui agora, tá? Deixa eu só rodar se eu consigo rodar um dir aqui. LS não vai funcionar. Help, o que funciona? A gente consegue ver quais são os comandos também. Então eu vou interromper a gravação agora, tá? 10:20 mais ou menos a gente retorna. Aí a gente passa para a próxima parte da nossa aula de hoje, que vai ser sobre PaaS, que é a introdução sobre app service, que eu acho que acredito que é onde a maioria de vocês vai utilizar e vai gostar bastante no dia a dia. Tá bom, pessoal? Vou interromper agora, 10:20 a gente volta, beleza? Abraço!